Bem, seguinte, meninas, vocês gostam de andar de avião? Olha, eu confesso, Erlan, que eu tenho um pouco de medo. Eu tenho medinho também. E de pavor ainda, viu, de andar de avião. Sempre dá aquela tensão, aquele momento que a gente fica, meu Deus, será que vai? Mas a gente confia em Deus. E vai. Reza e vai. Agora, se você estivesse num voo fantasma... Oi? Como assim? Isso não é uma história de ficção. É real e aconteceu na Grécia. A gente vai falar do Hélios 522, que ficou conhecido mundialmente como o avião fantasma. Porque ele ficou rodando cerca de 2 horas no espaço aéreo sem ninguém dirigir. Meu Deus, gente. Que história é essa? Como ela terminou? Juliana Ferraz conta pra gente, olha só. O programa da tarde vai te contar a impressionante história do Hélios 522, o voo fantasma. Em 2005, um Boeing 737-300 caía nos arredores de Atenas após passar mais de 2 horas voando sem ninguém no comando da aeronave. Durante essas horas de terror, os passageiros e a tripulação se encontravam em completo estado de inconsciência. Em 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-300, de prefixo 5 Bravo Delta Bravo, pertencente à companhia Hélios, faria o voo 522, saindo do aeroporto de Larnaca, no Chipre, com uma escala em Atenas, e tendo como destino final o aeroporto de Rožine de Praga, na República Tcheca. No comando do Boeing estavam 2 pilotos experientes, somando mais de 23 mil horas de voo, além de 4 tripulantes e 115 passageiros, totalizando 121 pessoas a bordo da aeronave. Antes do voo 522, esse mesmo Boeing havia finalizado um voo anteriormente e a tripulação reportou um problema de pressurização, solicitando à equipe de manutenção uma inspeção completa na aeronave e também a verificação da vedação da porta traseira direita de serviço. Com isso, uma inspeção foi realizada no 737 e a verificação de vazamento de pressurização aparentemente havia sido resolvido. Para a realização dos testes em solo, é possível efetuar a verificação sem a necessidade dos motores, mas com o sistema de pressurização ajustado em modo manual. E foi o que fez o mecânico que trabalhava naquela ocasião. No entanto, após a conclusão do serviço, ele deveria virar a chave desse sistema novamente para a posição de automático. Mas essa ação não foi realizada. Começava ali a cadeia de erros que levaria ao desastre. Na manhã daquele domingo, a tripulação do voo 522 assumia a aeronave e realizava o checklist antes da decolagem. Porém, ignoraram completamente a posição do botão do sistema de pressurização, no qual havia sido deixado em modo manual pela equipe de manutenção ainda no procedimento de verificação. Antes da decolagem, o sistema foi ignorado mais 2 vezes. No momento de verificação pós-partida e a verificação que ocorria após a decolagem, às 9 horas, a aeronave taxiava até a pista de decolagem do aeroporto de Larnaca. E às 9h07, o Boeing decolava com destino a Atenas, onde faria uma escala. Aparentemente, tudo estava dentro da normalidade e aquele voo seria só mais uma viagem de rotina. Conforme o 737 subia, a pressão dentro da aeronave diminuía gradualmente. Ao chegar à altitude de 12 mil pés, um pouco mais de 3 metros de altura, um alarme soou na cabine, alertando aos pilotos que o avião deveria parar de subir, pois o Boeing não estava pressurizado. Esse alerta era justamente o sistema de pressurização que estava configurado de modo errado. Mas esse aviso foi erroneamente e completamente ignorado pela tripulação. Os mesmos consideraram o aviso como uma configuração de decolagem e assim continuaram a subir, agora subindo para 18 mil pés, cerca de 5.400 metros de altura. Novamente, os sinais de aviso soaram na cabine, dessa vez indicando a diminuição da densidade do ar. Sem entender, os pilotos chegam a questionar o centro de operações da companhia. O porquê daquele alerta que para eles era um aviso de decolagem que ocorre em solo, mas não tiveram informações sobre o que estava acontecendo.
Minutos depois, na cabine de passageiros, as máscaras de oxigênio caíram automaticamente. A maioria dos passageiros ainda estavam conscientes e colocaram as máscaras. Subindo para atingir a sua altitude final de cruzeiro de 34 mil pés, ou 10 mil metros de altura, os pilotos não desconfiavam que a gravidade da situação poderia ser fatal. Para eles, aquela situação era um aquecimento dos sistemas. Com apenas 15 minutos de oxigênio, tempo suficiente para a aeronave descer a uma altitude onde o oxigênio é o suficiente para o corpo humano, os pilotos continuaram a subir. Não demorou muito até que as luzes de aviso de resfriamento do equipamento se acenderam no painel do 737, avisando aos pilotos que a quantidade de ar era insuficiente. A essa altura, pilotos, comissários e passageiros já sofriam com a diminuição de oxigênio em seu corpo, apresentando a redução do raciocínio. Naquele momento, os pilotos conseguiram contato com a equipe de manutenção, mas os diálogos não foram compreendidos. Porém, era preciso apenas girar o botão que configurava a pressurização para o modo automático. No entanto, isso mais uma vez não foi feito e o avião continuava a ganhar altitude naquelas condições. Após 13 minutos de decolagem, o contato com a torre e o voo 522 foram perdidos. Naquela altura, todos a bordo do 737 estavam inconscientes por hipóxia, que é a redução extrema de oxigênio no corpo humano. Sem comunicação e voando em círculos, 2 caças da Força Aérea Grega foram enviados para averiguar o que estava acontecendo naquele voo. Ao se aproximarem, para sua surpresa e horror, os pilotos enviados perceberam que se tratava de um voo fantasma e o seguiram por cerca de 25 minutos. Os passageiros estavam com as máscaras e se encontravam inconscientes. O assento do comandante estava vazio e o copiloto estava desmaiado. Uma cena jamais imaginada. Até aquele momento, uma única pessoa estava consciente. Era o comissário Andreas Prodromou, que havia utilizado tubos extras de oxigênio. Ao recuperar um pouco da consciência, Andreas se dirigiu até a cabine e, ao chegar, encontrou o copiloto desmaiado. Curiosamente, este comissário obtinha uma licença de piloto comercial, mas tinha 0 de experiência no Boeing 737. Depois de um ato de coragem, tentou assumir o controle da aeronave, que permaneceu por 40 minutos sobre o padrão de espera do piloto automático. Mas nada conseguiu fazer para evitar o desastre. Às 12 horas e 3 minutos, o 737 caiu em uma região montanhosa, ceifando a vida de todos a bordo. As investigações apontaram que o Boeing 737-300 já apresentava esse tipo de problema 8 meses antes daquele dia fatal, quando ocorreu uma descompressão em outro voo após a porta traseira se abrir parcialmente. Assim, foi realizado um pouso de emergência e, aparentemente, o problema foi resolvido. Porém, momentos antes do voo 522, o problema foi novamente detectado e o avião precisou passar por um teste de pressurização. Segundo o relatório final, os mecânicos cometeram um erro fatal. Ao invés de configurarem o botão do painel de pressurização para o modo automático, o deixaram em modo manual. Dessa forma, o avião não pressurizou automaticamente durante o voo e os pilotos não receberam ordens para mudar a configuração manualmente. Além de enfrentarem a dificuldade de raciocínio provocada pela falta de oxigênio, o relatório aponta também erro dos pilotos em não efetuarem a realização do checklist de modo correto, uma vez que todos os sistemas da configuração do pré-voo devem ser verificados atentamente. 5 funcionários foram acusados e 3 deles foram presos. Esse desastre trouxe consequências para a companhia Hélios e mudanças na aviação. Foi desenvolvido um novo sistema de alarme para o caso de despressurização durante um voo, facilitando a identificação para os pilotos. Ou seja, todos esses passageiros morreram porque o copiloto esqueceu de virar o botão de manual para automático. Era só fazer isso. E acabou
que morreu aí todos esses passageiros. Por quê? Porque o que aconteceu é que a aeronave, quanto mais ela subia, ela foi ficando sem oxigênio. Né? Não estava no modo automático para a gente poder respirar dentro do avião. Acabou que o piloto desmaiou, o avião ficou em modo automático voando sobre a cidade, até que infelizmente ele caiu logo depois e ninguém conseguiu identificar o problema antes da tragédia acontecer. Que coisa isso, Ana? Que coisa. Infelizmente, né, nesse tipo de caso, uma falha humana pode ser realmente fatal. E o que mais me impressionou nessa história foi o tempo que o avião ficou sobrevoando, né? Muito tempo no piloto automático. Imagina o desespero dessas pessoas. Por isso que nós trabalhar com aviação, qualquer detalhe faz mera diferença, né? É impressionante, viu, gente? Eu, particularmente, como resposta aqui da pergunta do Erlan, a gente sempre fica com medo, né? E quando a gente vê, assiste essas histórias, a gente fica com mais medo ainda, porque a gente vai na fé, a gente vai na oração, ô Senhor, meu Deus, abençoa essa viagem, que eu chegue em segurança, eu e minha família. Então, assim, essas pessoas, elas vão confiando na experiência, né, dos pilotos, né, da pessoa que estudou para isso. E, infelizmente, essa história, ela teve um desfecho muito triste, né, por conta de uma falha humana. Mas, assim, fica para vocês aí essa reportagem, já está disponível lá no nosso canal Meio Norte Mais, e já envie para os amigos que desejam saber mais dessa história, que impressionante. Eu fiquei assim, abismada. É verdade. Pois é, como a Amanda falou, essa reportagem já está disponível lá no nosso canal, no Meio Norte Mais, no YouTube. Tá? É só você abrir seu YouTube e pesquisar Meio Norte Mais, que já vai estar lá, caso você queira compartilhar ela com seus amigos e com seus familiares, tá bom? Bem,